Bom, pessoal, vou começar só fazendo a retomada ao que foi visto na aula passada, apenas para contextualizar os colegas que não puderam participar da live. Como aquela live não foi gravada, eu vou passar pelos tópicos mais relevantes. Então, vou pular essa etapa de apresentação pessoal. Os objetivos da aula anterior foram entender o funcionamento da disciplina, traduzir conteúdos relacionados ao estudo do solo e aplicar uma atividade focada no autoestudo sobre os conceitos relacionados à disciplina de mecânica dos solos. Fiz alguns comentários, como os slides serão postados no CI grupo do WhatsApp, os trabalhos acadêmicos devem ser produzidos e entregues nos prazos, demandas, não concordâncias, notas equivocadas ou qualquer outras questões similares, tratar diretamente com o professor, pode tratar no WhatsApp, no individual, no grupo, pode tratar também via e-mail, pode tratar via ferramenta CEI, enfim, fiquem à vontade. Conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Solo, Classificação dos Solos. Lembrando que essa introdução ao estudo do solo foi vista na aula anterior, foi a aula do dia 7. A aula do dia de hoje, que é do dia 14, veremos classificação dos solos, até a classificação dos solos unificada. Em sequência, veremos classificação dos solos rodoviária, compactação do solo, índices de suporte californios, propriedades índices físicos, massa específica dos solos. Lembrando que parte do conteúdo de vocês é teórico e, ao mesmo tempo, parte do conteúdo de vocês é prático. O que isso significa? Significa que metade da disciplina é teórica, metade é prática, mas nem todo o conteúdo é teórico e prático. Então, alguns conteúdos a gente vai ver só fundamentação teórica, outros a gente vai ver uma parte inicial de fundamentação teórica e a parte prática. Plasticidade, limite de consistência dos solos, tensões e deformações, pressões neutras, teoria do adensamento e evolução dos recálculos com o tempo, movimento de água, as metodologias de ensino expositivas e dialogadas por meio de videoconferência, empregando a ferramenta Google Meet, foi o visto na aula anterior, do dia 7. Na aula de hoje, gravadas e disponibilizadas em horário de letivo, e, quando pertinente, empregando metodologias ativas de ensino. Além disso, ferramentas aulas serão os trabalhos, as listas, os estudos dirigidos, os trabalhos práticos, os seminários. Como critério de avaliação, também teremos todos aqueles itens, a saber, a N1 a prova vai valer 5, e a N2 a prova também vai valer 5. Os trabalhos da N1 valerão 5, e os trabalhos da N1, somado dos trabalhos, também 5. Deixei dessa forma, já explicando para quem não pôde assistir a live da aula passada, pois fica mais equilibrado, uma vez que estamos no período EAD. Isso implica que praticamente todas as aulas terão uma atividade, lembrando que essa atividade comporá o próprio tempo de aula. Então, por exemplo, o professor ministrou uma hora de aula. Os outros 2 horas da disciplina, então, serão uma atividade, um trabalho, um exercício, um estudo, um seminário. O professor ministrou 2 horas de aula. Então, aquela hora que falta para completar a carga horária de vocês será alguma lista, algum estudo, trabalho, enfim. O professor ministrou o horário completo, e aí, nesse caso, não teria, naquele dia específico, nenhuma dessas situações expostas. Mas até para caráter diagnóstico é interessante que, de modo processual, todas as aulas tenham pelo menos um estudo dirigido ou uma pequena lista de exercícios para fixação do conteúdo. Mostrei para vocês também a bibliografia básica da disciplina, sendo esses 4 livros: Craig, Mecânica dos Solos, Introdução à Mecânica dos Solos, Mecânica dos Solos Aplicada, Mecânica dos Solos e suas aplicações. Todos eles constam na biblioteca virtual, que também mostrei para vocês onde acessar essa biblioteca virtual. Acessem o SEI, não vou mostrar novamente, esse ficou na primeira aula. Acessem o SEI, lá vocês vão ter a ferramenta chamada Minha Biblioteca. Nessa ferramenta, colhem esses links, por exemplo, copiem esse link aqui e colhem no seu navegador após a autenticação da ferramenta Minha Biblioteca. Após isso, vocês terão acesso a cada um desses títulos aqui. Procurarei tirar as aulas da disciplina
desses 4 até para facilitar para vocês no sentido de não terem que ir na biblioteca física da Unirg à procura de alguns títulos. Por isso que para esse semestre eu foquei em títulos que já estão na própria ferramenta. Então, o tema da aula 1, que foi ministrada no dia 7/8, fazendo um resumo assim bem sistemático mesmo, só para não deixar batido para os que não assistiram à aula anterior. Para os que já assistiram, vocês podem avançar um pouco o vídeo e não terão que ver novamente essa parte. Citei sobre os primeiros estudos dos solos, que eles remontam às próprias civilizações antigas, como pirâmides do Egito, templos da Babilônia, Grande Muralha da China, aquedutos do Império Romano. Foi falado que os primeiros trabalhos sobre os solos, de forma assim mais quantitativa, remontavam ao Ban, a Coulomb e a Rankine, sendo esses antes um pouco do período considerado o início, os primórdios da mecânica dos solos. Admite os solos como massas ideais de fragmentos, então para esses autores os solos eram homogêneos. Todavia, após eles, sabemos que o solo não é um material homogêneo, ele é bastante heterogêneo, varia de lugar para lugar, de cidade para cidade, bairro para bairro, enfim. Além disso, foi citado que eles têm um comportamento mais matemático, as ponderações desses autores têm mais um viés matemático do que físico, entretanto, isso não delimita a situação real dos solos, como já sistematizado por outros autores após eles. Então, eles são conhecidos de forma pejorativa como engenheiros matemáticos e remontam a um período antes do século XIX. E a maior prova de que não só eles, claro, mas outros engenheiros também focados em outras áreas de estudo falharam, são os grandes acidentes de engenharia relacionados a essa tal engenharia matemática. Então, os grandes erros de engenharia, citei o primeiro exemplo deles, a Torre de Pisa, e aí fiz um paralelo. A Torre de Pisa, mesmo sendo um erro de engenharia, não causou mortes, não causou perdas de vidas humanas. Entretanto, tem outros erros relacionados aos solos que aí já vão causar morte, já vão causar perdas de vidas humanas e perdas também materiais. Aí o segundo exemplo foi numa situação na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, em um sistema de canal e dique. E passei uma atividade para vocês focada na Torre de Pisa, até para conhecimento mais específico, já que é um grande monumento da humanidade. Já a gênese propriamente da mecânica dos solos começou com o professor Carl Terzaghi, basicamente em 2 títulos, Theoretical Soil Mechanics e Soil Mechanics in Engineering Practice. Esteve no Brasil algumas vezes e ele se refere, uma frase clássica dele é que estudar e descobrir as intrincadas propriedades dos solos residuais são tarefas dos engenheiros locais. Ele falou isso no Brasil, portanto ele citou engenheiros brasileiros. Isso implica que a mecânica dos solos ela tem que ser praticada no dia a dia por todos os engenheiros. Então não basta fazer igual alguns engenheiros que não têm um conhecimento específico dessa área fazem, que é pisar no solo, supondo que isso já é o suficiente para edificar. Vocês ao longo da disciplina verão que isso não existe, que isso não é o suficiente. Precisam de investigações geotécnicas para tal. Então, as investigações geotécnicas também foram citadas. São essas investigações que aproximam geologia, física e técnica, daí surge o nome geotecnia ou geotécnica. E com isso, os estudos para projeto e execução de fundações, de estruturas, requerem, como óbvio, investigações geotécnicas prévias, tanto mais desenvolvidas quanto mais importante seja a obra. Então, quanto mais importante for uma obra, quantas mais vidas dependerem dessa obra, mais preciso, mais estudos geotécnicos terão que ser feitos. Então, aqui passei toda a conceituação e a contextualização sobre investigações geotécnicas, lembrando que o solo é onde a fundação vai dissipar suas cargas, suas tensões, e a estrutura vai dissipar suas tensões e cargas na fundação. Então, por isso, tem tamanha importância o solo, até para que evitem recalques prejudiciais ou ruptura do terreno.
Então, para isso que se faz o estudo terreno, fundação e estrutura. Além disso, essas investigações, veremos mais adiante, há que se considerar não só características do terreno, mas também o tipo da estrutura, o porte, o carregamento, imposto e outras questões relativas importantes quando forem o caso. E, para finalizar a aula anterior, eu passei para vocês algum elenco de questões citados lá por um daqueles 4 títulos dos livros, no caso foi o primeiro deles, Craig, que é basicamente o que todo engenheiro deve se ater em uma obra. Então, quando o engenheiro for para a obra, para realizar principalmente a parte relativa à geotecnia, se ele conseguir responder todas essas questões em, claro, obras que tenham essas questões levantadas, ele provavelmente terá uma obra de qualidade. Responder que eu digo não responder literalmente, e sim responder com cálculos, com modelos preditórios e com dimensionamento adequado. Além disso, a definição clássica de mecânica dos solos é a aplicação das leis da mecânica hidráulica aos problemas de engenharia relacionados com sedimentos e outros depósitos. Citei o objetivo básico dela, que é substituir por métodos científicos aqueles métodos empíricos que eu mostrei para vocês lá na conhecida engenharia matemática, principalmente voltada à engenharia de fundações e obras de terra. Os problemas, então, que ela lida: investigação do tipo dos grãos, com as condições em que ocorrem os solos e com o comportamento quando sujeito a ações externas, e tendo presente ainda suas aplicações à técnica das construções, quer das obras de terra, quer das fundações. Vinculações, ela depende, obviamente, de todas as ciências básicas da engenharia civil, só que vincula-se diretamente aos fluidos, à reologia e à resistência dos materiais. Acredito que vocês tiveram boa base desses 3 campos da engenharia. Fluidos vocês provavelmente viram com a professora Ângela e o Júlio Hermes. Reologia provavelmente iniciaram com o Fabiano ou com o Marcilé, e resistência dos materiais devem estar vendo com o César. Problema de deformação e ruptura também foi citado. Então, as condições básicas e tipos de esforços serão vistos ainda na disciplina, e essas condições, esses esforços, eles vão gerar tipos distintos de deformação, e cada um desses ensaios, cada uma dessas situações tem finalidades distintas. Passei para vocês um material de apoio, que virou atividade de aula. Já deixei específico e tudo está especificado lá no SEI. E foi solicitado que vocês leiam o material de apoio e busquem entender os fenômenos para que futuramente conversemos a respeito. Isso foi visto na aula anterior. Já para a aula atual, veremos os conteúdos relacionados às classificações dos solos. Veremos então classificação dos solos a partir da granulometria, classificação dos solos a partir da genética geral, classificação dos solos quanto à forma dos grãos, classificação dos solos a partir da classificação unificada, que é a US Corpus of Indigenous, que é relacionada aos Estados Unidos, essa unificação. E, por fim, o último objetivo específico: direcionar estudo dirigido para complementação do conteúdo abordado na aula passada. Ainda sobre o conteúdo abordado na aula passada, acredito que vocês se lembrem que existem algumas ondas no sentido de temporalidade da mecânica dos solos. Então, o material que eu vou passar para vocês, ele vai mostrar quais foram essas ondas da mecânica dos solos, o que significa a pré-mecânica dos solos, o que foi anterior à própria sistematização da mecânica dos solos. Então, é um conteúdo bem interessante, legal, que vai complementar o conteúdo abordado na aula passada. Além disso, irei disponibilizar para vocês em ferramenta atividade discursiva no SEI, uma atividade para complementar essa aula. Então, o tempo da aula de vocês será dividido entre essas questões, entre a parte expositiva da disciplina
e a parte direcionada da disciplina. Então, tema 2, aula de hoje, classificação dos solos quanto todos aqueles parâmetros citados. Ali a data desconsidera em 7/8, no caso hoje é 14/8. Então, o solo para o engenheiro, contextualização. A parte mais externa do globo terrestre, denominada crosta, é constituída essencialmente de rochas que são agregados naturais de um ou diversos minerais, podendo eventualmente ocorrer vidro ou matéria orgânica. A gente não vai focar muito nessa parte, vamos citar uma parte ali mais voltada para a geologia, até porque vocês já tiveram essa disciplina específica e acredito que vocês tiveram uma boa base da disciplina de geologia, por isso não desfocaremos a disciplina de mecânica dos solos, voltando na parte de geologia. Então, em resumo, os solos eles estão presentes nessa parte, como citado, podendo ter um ou diversos minerais. A ação contínua dos agentes atmosféricos e biológicos tendem a desintegrar e decompor essas rochas, dando origem ao solo. E ela vai se dar basicamente de duas formas, que é o intemperismo físico, sendo a desintegração da rocha, como vocês podem perceber nessa imagem. Então, nessa situação específica, temos 4 pontos. Primeiro ponto, a água vai penetrar na fenda da rocha. Segundo ponto, quando é o caso, em situações em que vai haver o congelamento da água, ou seja, regiões frias, ocorre esse congelamento da água. Sabemos que a água tem cristais quando congelada, então vão ter esses ciclos de congelamento e descongelamento, congelamento e descongelamento. Isso vai gerar microfissuras, microfraturas nessa rocha, a nível mesmo microscópicos. Isso não vai ser possível ver a olho nu logo de início, logo no primeiro ano que isso acontece. Isso é ao longo de eras e eras, anos e anos. Após isso, temos o quarto ciclo, que é a própria quebra da rocha. Então, vemos aí por essa imagem a rocha já quebrada. Então, esse é um exemplo de intemperismo físico. Já o intemperismo químico, como o próprio nome sugere, é a decomposição da rocha a partir de agentes químicos. Aqui é um exemplo, a rocha mais resistente, água de chuva com ácido carbônico, no caso com gás carbônico. E pedaços da rocha vão se decompor. Então, aí é um exemplo de intemperismo químico. Todavia, essa desintegração e decomposição, elas não vão atuar de maneiras separadas. Por que não vai atuar de maneiras separadas? Porque, como vocês sabem, há ciclos na humanidade, né? no caso no planeta Terra. E esses ciclos, eles vão variando ao longo das eras. Então, tem a era do frio, a era de... enfim. E com esses ciclos, por vezes, as rochas foram afetadas pela parte física, pelo intemperismo físico, por esses ciclos de gelos e degelos, e por vezes por situações em que a água da chuva com ácido carbônico dissolveu a própria rocha. Então, eles vão atuar de forma juntas, no caso. E os organismos vivos concorrem também na desagregação puramente física e na decomposição química da rocha, o que alguns outros autores vão chamar de intemperismo biológico. Então, o próprio homem pode ser um agente de decomposição, de desintegração das rochas. Não só o homem, né? Claro, os outros animais e também agentes biológicos, mas que por conta de poucos autores citarem esse intemperismo biológico, não o separei como sendo uma terceira fase. Mas, afinal, o que é solo? Tanto que deu o título à própria disciplina, chamamos a disciplina de mecânica dos solos, mas até então não foi definido formalmente o que significa solo. Então, o solo ele vai variar, a resposta do que significa solo ela vai variar de profissão para profissão. Então, o solo não é o mesmo para todas as ciências. Como vocês fazem um curso de engenharia civil, a definição mais próxima
do que significa solos para a engenharia civil é que são misturas naturais de um ou mais minerais que podem se separar por processos mecânicos simples, tais como agitação em água ou manuseios. Então, esse aqui é um equipamento utilizado para agitação do material dos solos, no caso em água, claro que simulando as situações reais, do que já citei para vocês, que passou as eras fazendo isso, fazendo essa decomposição da rocha até termos esses solos que a gente conhece hoje. Isso aqui, no caso, é um equipamento que faz justamente essa agitação, para ensaios que veremos nas próximas aulas da disciplina, para que vai servir esse equipamento e como que funcionam os ensaios. O próprio manuseio. Então, o manuseio de rochas, vamos supor, o contato, o atrito entre elas, também, de certa forma, vai contribuir para que tenhamos solos. E o conjunto de partículas sólidas deixam espaços vazios entre si, sendo que esses vazios podem estar preenchidos com água ou com gases, ou ambos. A fase líquida e gasosa são consideradas porosidade. Então, esses solos, ou essa parte sólida dos solos, ela vai ter vazios nela. Esses espaços vazios, a somatória desses dois espaços vazios, vamos citar assim, é conhecida como porosidade. Então, o que é essa porosidade? Essa porosidade vai ser propriamente o ar, que são os gases, e também a parte da água. Então, a água e o ar, ela conhece preencher os vazios dos sólidos, do solo. Dos sólidos do solo. E, claro, ainda tem um percentual, como vocês podem perceber aqui na imagem, tem uma fração considerada orgânica. Em relação às partículas sólidas, os mais relevantes para vocês entenderem, dão características e propriedades ao solo, conforme sua forma, tamanho e textura. As formas da partícula têm grande influência nas suas propriedades. As principais, poligonais angulares, que está demonstrada nessa figura à direita, são irregulares, exemplo de solos, areia, siltes e pedregulhos. Poligonais arredondadas, são superfície arredondada e normalmente devido ao transporte sofrido quando da ação da água, exemplo seixo rolado. Vocês viram isso comigo na disciplina de materiais de construção 2, essa parte da diferença entre formas. Só que, claro, na disciplina de materiais de construção 2, era mais voltado ao uso dos agregados para a produção de concretos e argamassas, mas o que também não deixa de ser um conteúdo proveitoso. Vocês têm acesso aos meus slides da disciplina de materiais de construção 2, revejam lá na parte de agregados, que vocês irão ver que já vimos sobre essa superfície arredondada e quais são as consequências dela para o concreto. Agora, nessa disciplina, veremos isso em relação ao solo. Também temos as partículas lamelares, que possuem duas dimensões predominantes, típicas de solos argilosos. Esta forma das partículas das argilas respondem por alguma de suas propriedades, como a compressibilidade e a plasticidade. Isso, claro, é apenas a representação para mostrar que elas possuem duas dimensões predominantes. Obviamente, não é nesse formato de folha de madeira ou de peça ali bem produzidinha. Não é tão heterogênea dessa forma. E fibrilares possuem uma dimensão predominante. São típicas de solos orgânicos. Então, parece ali um tubo, parece uma fibra. Agora, em relação à água. Então, vamos ter basicamente água higroscópica, água absorvida ou adsorvida. Lembrando que esse termo absorvida e adsorvida, ele vai ser considerado como sinônimo apenas aqui nos estudos relacionados aos solos. Se citarmos esses estudos relacionados a materiais de construção, não poderemos usar como sendo sinônimo água adsorvida e água absorvida. Elas são diferentes. Mas voltando aqui para a disciplina, água de constituição, água capilar e água livre. Agora, o detalhe de cada uma. A água higroscópica é a que se encontra em um solo úmido ou seco ao ar livre, ocupando os vazios do solo na região do lençol freático, acima do lençol freático. É eliminada quando submetida a temperaturas acima de 100 graus Celsius, totalmente eliminada. Já a água adsorvida ou absorvida na mecânica dos solos, estado dessa forma, é também chamada de água adesiva.
Então, é literalmente um adesivo àquela camada do grão ali, do solo. Então, ela é uma película de água que envolve e adere fortemente às partículas de solos muito finos, devido à ação de forças elétricas desbalanceadas na superfície dos argilos minerais sólida. Água de constituição é a que faz parte da estrutura molecular da partícula sólida. Então, ela faz parte da própria molécula, da estrutura dessa partícula sólida. Água capilar. Aí, ó, vocês percebem que aqui na figura tem uns riscos, tem uns tracejados em preto. Então, daqui para cima, está acima do nível do mar, desse tracejado para baixo, abaixo do nível do mar. Então, percebam que a água capilar ainda está um pouquinho acima do nível do mar. Água de constituição, como já citado, é que faz parte da estrutura molecular da parte sólida, e a água capilar é a que nos solos finos sobe pelos vazios entre as partículas, até pontos acima do lençol freático. Olha lá, está acima do lençol freático, totalmente eliminada quando há temperaturas maiores que 100 graus Celsius. E por fim, a água livre, que aí essa já está abaixo do nível da água, é formada pelo excesso de água no solo, abaixo do lençol freático, ou seja, está abaixo daquele nível do próprio lençol freático, ou como queiram chamar, do nível da água, e que preenche todos os vazios entre as partículas sólidas, eliminadas quando há temperaturas maiores que 100 graus Celsius. Lembrando que nessa situação específica, aí ele está considerando a porosidade como sendo a própria água. Então, ele está considerando que não tem ar no solo quando está abaixo do nível da água. Por isso que ele diz que preenche todos os vazios. Mas sabemos que na vida real, nesse caso aqui específico, na parte abaixo do nível da água, abaixo do lençol freático, esses grãos estão preenchidos tanto com água quanto com ar. Já gases ou bolhas de ar. Dependendo do tipo de solo e das suas propriedades, podemos ter os vazios preenchidos com ar. Em algumas regiões pantanosas, podemos ter gases, alguns tóxicos, preenchendo esses vazios. Então, aqui no caso, o autor, depois vocês vejam lá na bibliografia básica, esse exemplo é um solo preenchido com vazios, isso aqui é nos Estados Unidos, com tóxicos, com gases tóxicos aí. Estrutura / comportamento dos solos. Representa o arranjo entre as partículas ou grupos delas com os vazios, formando o agregado de solo, bem como as forças transmitidas entre as partículas, sendo divididos em estrutura granular simples, típica de solos grossos, no caso consideradas as areias, caracterizam-se pelos arranjos de partículas comandado pelo comportamento granular. E aí, nesse caso, ele é dividido em compacto e fofo. Compacto, como vocês percebem, os grãos estão mais próximos, mais juntos, e fofo, os grãos estão mais separados. Já alveolar ou favo de abelha, o próprio nome já sugere, como é a figura dele, típica de siltes e em algumas areias, é definida pela atração intergranular, que já predomina sobre a ação do peso dos grãos. Estrutura floculada e dispersa, típica de solos muito finos, como as argilas. Sua formação depende da natureza dos íons presentes no ambiente de sedimentação, e aí, nesse caso, novamente, pode ser uma estrutura floculada, nesse caso, aqui como vocês percebem, ou uma estrutura dispersa. E estrutura em esqueleto ocorre nos solos onde há grãos finos e grossos. Os grãos mais grossos dispõem-se de maneira a formar um esqueleto, cujos interstícios são ocupados por uma estrutura de grãos finos. Aqui eu achei interessante porque já dá novamente para correlacionar com a disciplina de materiais de construção. Materiais de construção 2. Lembra que eu disse para vocês que o intuito de produzir um concreto argamassa é que os grãos sejam preenchidos de forma uniforme e que tenham o mínimo de vazios possíveis? Então aqui a gente também pode aplicar esse mesmo conhecimento. Nessa estrutura em esqueletos, há grãos maiores, ou seja, grãos considerados grossos para a área de geotecnia. Se fosse na área de materiais, chamaríamos de agregados graúdos. E há grãos mais finos, menores, que aqui vamos chamar de areia, ou podemos chamar também de silt, ou o que quer que seja, argilas, enfim. E nesse caso aqui, eles
tendem a preencher esses vazios. Ó. Olha a diferença. Olha, por exemplo, a diferença dessa situação aqui para essa aqui. Ó. Estrutura granular simples versus estrutura em esqueleto. Então aqui o princípio é o mesmo. Aqui para virar só fazendo uma breve correlação com a disciplina que vocês já viram de materiais 2, para compor aqui um concreto ou uma argamassa bem ruinzinha, aqui bastaria colocar cimento e água. Enfim, voltando para o tópico de vocês, algumas formas de identificação desses solos. Uma delas é a identificação visual e tátil. E tem alguns testes para essas identificações. O primeiro deles é literalmente a sensação ao tato. Como vocês percebem nessa imagem, nessas duas imagens, esfrega-se uma porção do solo na mão, buscando sentir a sua aspereza. Então, provavelmente vocês já fizeram isso em alguma situação. E as areias são ásperas ao tato e as argilas dão a sensação de farinha quando seca ou de sabão quando úmidas. Essa é a primeira forma de identificação visual / tátil. A segunda delas, plasticidade. Tenta-se moldar pequenos cilindros de solo úmido e em seguida busca deformá-los. Aqui a gente vai ter que ver de forma mais profunda o próprio ensaio, para demonstrar para vocês como que funciona. Então aqui em resumo, molda vamos citar moldes pequenos, cilíndricos e úmidos, e busca deformá-los. Tem a aplicação de golpes nesse equipamento, e a partir disso é verificado a partir de procedimentos metodológicos qual o tipo de solo, qual que se enquadra ali as características desse solo. As argilas são bastante moldáveis, enquanto as areias e normalmente também os silts não são. Então a gente vai ver essa parte aqui de forma mais profunda no decorrer da disciplina. Resistência do solo seco. Por causa das forças interparticulares que se desenvolvem nos solos finos, um torrão de solo argiloso apresenta elevada resistência quando se tenta desagregá-los com os dedos. Então, é só o exemplo de como fazer esse teste, essa prática. Vocês podem até fazer, caso alguém more próximo de uma obra ou de algum material argiloso, tentem fazer isso na prática. Lembrando, claro, de respeitar o isolamento social para evitar a propagação do corona. Então, voltando, os silts apresentam alguma resistência, enquanto as areias, quando puras, nem formam torrões. Então, isso dá para ver na prática. Ainda veremos isso de forma mais profunda em alguma aula específica para mostrar esses ensaios. Mobilidade de água intersticial. Então, aqui, literalmente, consiste em colocar na palma da mão uma porção de solo úmido, fazendo bater essa mão fechada com o solo dentro. Contra outra, verifica-se o aparecimento de água na superfície do solo. Nos solos arenosos, a água aparece rapidamente na superfície. Ao abrir a mão, a superfície brilhante desaparece nesses solos arenosos, e eles trincam. Já nos solos argilosos, a superfície brilhante permanece por muito tempo e não ocorrem fissuras. Então, provavelmente vocês já, talvez, não sei se todos vocês, né? Mas alguns já devem ter feito essa experiência há bastante tempo, não sei, no jardim da infância, talvez, alguma coisa do tipo. Só que com aquelas massas, não relembro o nome agora, mas é exatamente aquela mesma situação. É exatamente esse ensaio é exatamente aquilo. E também a gente percebe pelo próprio fato de que as argilas, como vocês sabem, elas tendem a serem mais plásticas que a areia. Então as argilas tendem a serem mais plásticas que as areias. Por isso elas vão permanecer por muito tempo brilhante e não ocorrerão fissuras quando se abre a mão. Já a dispersão em água, coloca-se uma amostra de solo seco e desagregado numa proveta, geralmente 100 mm, e em seguida agita-se a mistura. Então, como que funciona esse teste? Basicamente, é colocar algumas amostras de materiais diferentes, misturar rapidamente e verificar qual delas vão se depositar mais rápido. E aí, claro, já que vai envolver o tempo, tem que se fazer uso de cronômetro. As areias, por via de regra, depositam-se rapidamente, enquanto as argilas tendem a turvar a suspensão e demoram bastante tempo para sedimentar. E óbvio que essa parte inicial de classificação
ela tem procedimentos metodológicos bem específicos e eu trouxe aqui para vocês nessa aula apenas para já adiantar um pouco do que virá na disciplina. Então, aí não tem um ensaio finalizado nesse lado aqui esquerdo, mas como vocês percebem aqui à direita, ó, elas depositaram aqui ao final. Então, aqui provavelmente já é um ensaio finalizado. E, em resumo, a sintetização dos procedimentos, elas vão variar basicamente por tipos de solos. Então, areias e solos arenosos, os procedimentos basicamente o tato e a observação visual incoerente. Então, o tato, no caso da areia, vai ser considerado áspero. Fez uma análise de um solo, considerou áspero, já por essa visão vai ser considerado areia ou solo arenoso. Entretanto, é uma observação visual incoerente. Areias finas, siltes, areias siltosas ou pouco argilosas, tacto pequeno, resistência do torrão seco, então ela vai se esfarelar facilmente. Torrão seco desagrega rapidamente quando submerso. Dispersão em água, sedimenta rápido e a água permanece turva por pouco tempo. Argila e solos argilosos, com pouca areia ou silt, tacto úmidos e secas farinhosas. Torrão seco, bastante resistente e não desagrega quando submerso. Plasticidade e mobilidade da água intersticial. Tufas e solos turfosos são considerados orgânicos já pela cor, já dá para perceber esses. Então, os procedimentos visuais deles já são mais precisos. Geralmente cinza, castanha escura ou preta. Então, esses basicamente vão ser tufas ou solos turfosos. As partículas serão fibrosas, cheiro característico de matéria orgânica em decomposição. Também vai ser possível até pelo olfato. Além disso, alguns são inflamáveis quando secos e de pouca a média plasticidade. Então, essa é a sintetização desses procedimentos. Ainda assim, é um sistema de classificação descritivo em que é reconhecido a que determinado grupo pertence, é baseado em análise visual tátil. Existem alguns testes que permitem, a partir das características apresentadas pelos solos, a sua identificação. Então, essa identificação ela não é feita apenas de uma forma. Então, por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo, é identificado o tipo de material primeiro. Então, por exemplo, é uma areia. Aqui, ó, observem aqui essa descrição. É uma areia. Ela é considerada uma areia argilosa com silt e vermelha. Então, é considerado também pela cor e a identificação do próprio solo. Então, aqui um exemplo. Argila arenosa vermelha. Ou silt argiloso pouco arenoso marrom. Areia grossa com pedregulhos cinza. Entre outros exemplos. Isso, nessa forma de identificação, veremos de forma mais profunda em aulas adiante. E os sistemas de classificação dos solos, basicamente, eles têm que ser simples, facilmente memorizável e permitir uma rápida determinação do grupo a que o solo pertence. Tem que ser flexível para tornar-se geral ou particular quando o caso exigir, e tem que ser capaz de permitir uma expansão a posteriori, permitindo subdivisões. Então, dentre os vários sistemas de classificação, temos a classificação dos solos genética geral, classificação dos solos granulométrica, classificação dos solos quanto à forma dos grãos, classificação dos solos unificada, que foi do US Corpus of Indigenous, nos Estados Unidos isso. E, claro, inúmeras outras classificações advindas de artigos científicos, advindas de dissertações, teses, enfim, formas de classificar os solos e até mesmo os outros materiais não faltam. Mas, claro, na nossa disciplina focaremos nas que constam na ementa. Então, classificação genética geral. Basicamente, o solo vai ser separado pela forma genética geral em solo superficial, originados da decomposição e posterior apodrecimento de matérias orgânicas. Então, essa é a primeira camada de restos de plantas e animais na superfície do solo, e o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter mais romos que os horizontes B e C. Veremos a seguir quais são esses horizontes B e C. Então, esses dois somados são considerados as camadas superficiais, solo superficial. E a espessura pode variar de alguns decímetros até alguns metros.
Solo de alteração é o segundo tipo conforme a classificação genética geral, proveniente da decomposição das rochas graças aos processos de intemperismo. Então, já vão ser as camadas subsuperficiais, essa parte do solo de alteração. É um solo residual que pode, no Brasil, atingir até dezenas de metros. São solos de granulometria crescente com a profundidade. Então, aqui primeiro temos o solo residual e após ele já temos o solo de alteração, que é essa segunda camada aqui. Lembrando que a primeira delas foi considerado o solo superficial. Os solos transportados são os que sofrem ação de agentes transportadores, podendo ser aluvionares, coluvionares e glaciares, solo originado do transporte e deposição de material por meio de processos geológicos de superfície. Pode constituir as camadas aflorantes ou estar subjacente ao solo superficial. Então, aqui alguns exemplos de solos sedimentares e agente transportador. E aí, claro, antes disso ele era um solo residual, teve o transporte e ele virou um solo transportado após se depositar por adensamento. Então, solo depositado, também conhecido por solo transportado. Depois verifiquem cada um desses itens e qual foi o agente transportador, o que transportou esse solo. De forma resumida para vocês, como percebem, tem o vento como um agente transportador, as geleiras, a água das chuvas, a água dos rios, a água dos mares, o próprio homem, sim, o homem, na forma de aterro, na forma de lixúvio, lixo lançado nas encostas, e aterro no caso mecânico barra hidráulico, e a própria gravidade, que aí seria o solo coluvionar ou colúvio mais talos, que é a fração grossa. Agora, a segunda forma de classificação que eu trouxe para essa aula, classificação granulométrica. Para descrever o tamanho das partículas, é usual citar sua dimensão. Vimos isso já na disciplina de Materiais de Construção 2, é bem similar aqui na disciplina de Mecânica do Solo. Só vai mudar basicamente a nomenclatura e as divisões granulométricas. Então, os solos de grãos grossos são subdivididos em pedregulhos e areias, e os de granulação fina, siltes e argilas. Aqui é em relação à NBR 7181 de 2016 e em relação à NBR 6502 de 1995. Então temos ali inicialmente matacão, que é considerado de 200 a 1000 milímetros, pedra de 60 a 200 milímetros, pedregulho de 2 a 60 milímetros, aí areia grossa, média e fina, a grossa variando de 0,6 a 2 milímetros, fina de 0,2, aliás, média de 0,2 a 0,6 milímetros e fina de 0,06 até 0,02 milímetros. Esses são os considerados solos de grãos grossos. Agora os solos de granulação fina, siltes e argilas. O silt variando de 0,002 milímetros até 0,06 milímetros. E a argila são aqueles menores que 0,002 milímetros. Então essa é a classificação dos solos conforme sua granulometria. Além disso, detalhando cada um deles, os pedregulhos são acumulações incoerentes de fragmentos de rochas com dimensões maiores que 2 milímetros. A areia tem origem semelhante à dos pedregulhos, entretanto, as suas dimensões variam de 2 mm a 0,05 mm. Elas são ásperas ao tato e, estando isentas de finos, não se contraem ao secar, não apresentam plasticidade e comprimem-se quase instantaneamente ao serem carregadas. Então, citei lá para vocês, por isso que eu dei aquele exemplo lá naquela figura que vimos a respeito do ensaio do material argiloso na mão do homem, lembra? Do homem ou da mulher, não sei o que é, que aquilo provavelmente era uma argila por estar com formato plástico. Por isso que aquele ensaio realizado na areia vai surgir pequenas fissuras. Ela vai, de alguma forma, romper, rachar um pouco. Já em argilas, isso não acontece. Isso porque? Pois elas não apresentam plasticidade e comprimem-se quase instantaneamente ao serem carregadas.
Já os silts são solos de granulação fina, que apresentam pouco ou nenhuma plasticidade. Um torrão de silt seco ao ar pode ser desfeito com bastante facilidade. E argilas, solos de granulação muito fina, que apresentam características marcantes de plasticidade. Citei isso para vocês agora há pouco. E elevada resistência quando secas. Constituem a fração mais ativa dos solos. E aqui observem por um pouco de tempo as mesmas classificações, agora comparando a classificação a partir da ABNT, que foram aquelas duas normas que eu citei no exemplo anterior, no slide anterior, e as classificações segundo o MIT, que é dos Estados Unidos, de Massachusetts. Então aqui percebam que vai diferir, basicamente aqui no início, a argila é considerada a fração inferior a 0,005, já no exemplo dos Estados Unidos, ela vai ser considerada argila quando sendo inferior a 0,002. E aqui também varia um pouco em relação ao silt. Enfim, tem algumas pequenas variações. E aqui são outras normas. Depois verifiquem de forma mais detalhada essa parte, pois elas são 4 formas de classificações a partir de 4 setores, 4 normas diferentes. Aqui lembrando que a parte brasileira está aqui. Aí aqui já é aquela unificada. Aqui já é uma rodoviária. E aqui a STM é uma norma também americana. Já uma outra forma de classificar os solos é quanto à forma dos grãos. Então até já adiantamos um pouco essa parte. Quanto à forma dos grãos, cuja maior porcentagem esteja constituída de partículas visíveis a olho nu, sendo um diâmetro maior que 0,074 mm, são chamados de solos de grãos grossos ou solos granulados. E menor que 0,074 mm vai ser considerada granulação fina e é lamelar. Então, basicamente, está aí os solos de granulação fina, as argilas, estrutura lamelar e estrutura fibrilar. E os solos intermediários são silts, podem assumir formas regulares ou lamelares. E os solos grossos, que são as areias, elas podem vir dessas 4 formas distintas, que é a arredondada, subarredondada, subangular e propriamente a angular. Agora a classificação do IS Corpus of Engineers, que é a classificação também conhecida por unificada. Ela possui granulometrias e limites de consistências utilizados como elementos qualificadores. Então, o que isso significa? Ela é uma classificação que vai depender tanto da granulometria desse material, tanto da parte da granulometria, e quanto do limite de consistência. Esse limite de consistência também está no nosso método da disciplina, e teremos um aprofundamento dele como determinar ele, em alguma aula, dentro ainda do conteúdo relativo a N1, provavelmente. Então, cada solo é representado nessa forma de classificação por 2 letras, sendo um prefixo e um sufixo. O prefixo é das subdivisões ligadas ao tipo, e o sufixo às características granulométricas e à plasticidade. Então, vamos lá, um exemplo aqui. Os materiais terrosos são divididos em 2 grandes classes: material grosso, como já citado, e material fino. O grosso tem que ficar retido na peneira de malha 200 e o fino tem que ser o passante na peneira de malha 200, sendo considerado um material acima ou abaixo de 50%. E a classe de materiais grossos é dividida em pedregulhos e areias, segundo, claro, o US Corpus of Engineers. Lembrando que cada uma dessas classificações, vai depender ali dos autores, do país. Enfim, segundo essa classificação, pedregulhos e areias serão representadas por G e S, respectivamente. G, no caso, gravel, que também é conhecida por brita. Então, por exemplo, se fosse a disciplina de materiais de construção 2, chamaríamos esse gravel de brita. Como é a disciplina de mecânica dos solos, vamos chamar gravel de pedregulhos. E sand, aí nesse caso, para ambas as disciplinas, é conhecida realmente por areia. Cada um desses 2 grupos foi dividido em 4 subgrupos, representados pelos seguintes sufixos. Então, por exemplo, se temos um
Um pedregulho limpo vai ser GW. Por que GW? W de well, que significa bom ou bem nos Estados Unidos, em inglês. Então, material limpo, bem graduado. O P vai significar poor, que é material limpo, mal graduado. Poor significa pobre também. Por isso que está representando. C, clay, material bem graduado, com bom aglutinante argiloso. E F de fine, material com excessos de finos. Então, como essa é uma norma americana, é uma norma dos Estados Unidos, obviamente, os sufixos e prefixos que eles utilizam em relação às palavras em inglês. Então, os materiais W possuem diferentes coeficientes de não uniformidade, com valores até acima de 20, e os materiais P geralmente inferiores a 5. Podem se obter por meio da combinação destas letras os seguintes subgrupos. GW seria, como eu já citei, gravel well, ou seja, pedregulho limpo, bem graduado. Pode ter também um GP, pedregulho limpo, mal graduado. Pode ter GC, pedregulho bem graduado, com bom aglutinante argiloso e assim por diante. Então, é essa forma de identificação, até porque, por exemplo, em um contexto mais técnico de uma descrição técnica em uma obra ou em alguma situação real, não teria sentido toda vez citar o termo completo. Por exemplo, descrição do pedregulho bem graduado com bom aglutinante argiloso de coloração X ou isso, aquilo. Ficaria um texto cansativo. Então, por isso se faz esses subgrupos e esses resumos. Além disso, a classe dos materiais finos foi dividida em 3 grupos: silt e areia muito fina, e argila inorgânica e silt e argilas orgânicas, representado pelo sufixo M, C e O, respectivamente. Cada um desses grupos são subdivididos em 2 outros subgrupos, representado por H, que significa high, solos com alta compressibilidade, apresentando limite de liquidez acima de 50. Esse termo aqui, limite de liquidez, não se preocupem, teremos uma aula específica sobre limite de plasticidade, limite de liquidez. Então, um solo com alta compressibilidade, com limite de liquidez acima de 50, ele vai ser considerado high. High também significa alto, por isso, alto compressibilidade. Um L de low, solo com baixa. Low significa baixo ou baixa compressibilidade, apresentando limite de liquidez abaixo de 50. Pode-se obter com a combinação dessas letras os seguintes subgrupos. Então, teria esses seguintes subgrupos aplicando a mesma regra que eu já expliquei para vocês em relação aos materiais grosseiros, como conhecido aqui na disciplina de Mecânica dos Solos 2. Além dos subgrupos já citados, existe um outro tipo, já esse não se enquadra em nenhum daqueles. Eles são solos turfosos, construídos pelo elevado teor de matéria orgânica, tendo alta compressibilidade. Esse foi designado pela sua abreviatura PT. Então, deu PT nesse caso aqui, é PIT. Para uma visualização mais fácil da classificação dos solos finos, pode-se lançar mão da carta de plasticidade. Nela apresenta-se uma variação do limite de liquidez em abscissas e em função do índice de plasticidade em ordenadas. A carta 6 dividida em regiões limitadas por 2 linhas. Isso aqui a gente vai ver mais aprofundadamente, de modo mais profundo, aliás, na aula de limite de liquidez, limite de plasticidade. Não se desesperem ainda. E em relação ao estudo dirigido que eu tinha falado ainda lá nos objetivos, vocês vão baixar o arquivo intitulado Aula 2, Engenharia Geotécnica, uma perspectiva histórica. A esse momento ele já se encontra presente no SEI. Esse arquivo contém as informações técnicas relacionadas ao conteúdo visto na aula 1. É só uma complementação, é um ponto que eu achei interessante porque mostra justamente sobre aquele histórico. Então é solicitado que leia um material de apoio e busque entender o histórico relacionado às fases da engenharia geotécnica, sendo estas a base da mecânica dos solos atual, da mecânica dos solos moderna. Além disso, no SEI consta uma atividade discursiva, atividade 2 da disciplina. Se atentem aos prazos de envio. Feitas essas observações, aproveite o restante do horário da aula para tal atividade. O canal do YouTube é com esse login. Lá vocês vão verificar essa aula. Provavelmente quem
chegou nesse momento da aula já utilizou esse login, que é macsolusunirig2020@gmail.com, e a senha macsolos2020. Então, até a próxima semana. Veremos qual o conteúdo da próxima semana. Então, para a próxima semana, veremos um desses conteúdos. Procurarei seguir, como já citado na primeira aula, aqueles 4 títulos da bibliografia básica da disciplina e verei qual se enquadra melhor com o andamento das nossas aulas. Então, já vimos esses 6 primeiros tópicos da disciplina. A disciplina, no caso, são compostas por 18 tópicos. Já vimos esses 6, somando essas 2 primeiras aulas. E agora veremos de forma mais direta os conteúdos relacionados a metodologias, a ensaios, como por exemplo o Índice de Suporte Califórnia. Depois veremos em algumas aulas, porque é um conteúdo bem extenso, as propriedades índices e os índices físicos, além, claro, de massa específica. E iremos de forma mais lenta um pouco, até para não acabar o conteúdo, já que são apenas 18 conteúdos antes mesmo da N1. Então, vou seguir a sequência do livro, de algum daqueles livros, provavelmente é o de Craig, daqui é a bibliografia básica 1, que é esse aqui, ó. Cadê? Craig, Mecânica dos Solos, basicamente é esse que eu estou utilizando para seguir como roteiro de aula, ou o Mecânica de Solos Aplicada. Enfim, um desses 4 aqui, que é o que está acontecendo como dinâmica da disciplina. E se você tiver alguma dúvida sobre um desses conteúdos, estou à disposição nos canais oficiais. Pode usar o grupo da disciplina. Se não quiserem falar no grupo, podem procurar no WhatsApp individual. Caso também não queiram, podem usar as ferramentas, e-mails, podem usar o próprio SEI, como já citado. E por hoje é só.